Olha só que legal então, pessoal, o meu aplicativo que consome um web service de endereço, né? Dos Correios, de CEP. Então eu vou colocar aqui o CEP do Filadélfio, 15.035.010. Olha só que bacana. Então ele puxou a cidade, o estado, já concatenei aqui o bairro, o logradouro que é disposto no tipo e o nome. Então, Avenida dos Estudantes. Muito bacana. Naturalmente que eu estou conectado na internet. Vou colocar um de Mirassol aqui. Então, observe aqui, puxando de Mirassol. Muito legal, pessoal. É importante entender, então, o funcionamento deste processo. Então, nós temos o celular que faz uma requisição para consumir um web service. Essa requisição é do tipo GET, porém, temos uma diferença nesse aplicativo, pessoal. Estamos colocando aqui um carry string, ou seja, uma variável. Estamos enviando junto com a requisição um dado que é o CEP que a pessoa digitou. Interrogação CEP igual, e aqui vem o valor do CEP. Enviando essa requisição, o web service vai retornar um JSON. O JSON, como todos sabem, é um arquivo de texto. É um texto retornado, no caso é um único objeto, já que não tem o colchete, só a chave. E aqui ele vai trazer então os atributos, né? UF, cidade, bairro. Então aqui na frente vai ser as informações requisitadas, o retorno que ele trouxe. Isso vai se transformar em um objeto. Só que antes de se transformar em um objeto, nós temos que passar por uma classe. Então esse JSON vai ser assimilado por uma classe na memória do celular. Eu chamei essa classe de endereço, que seria o endereço. Então esses dados são os atributos e temos os getSet para poder fazer a leitura e a escrita em cada atributo. Como sabemos, a própria ferramenta já gera o getSet. Então basta criar a classe e os atributos e pedir para gerar. Tendo essa classe, então eu vou conseguir, a partir do retorno do response, ou seja, desse método do componente do retrofit, guardar em um objeto que eu dei o nome de endereço também. Olha lá, o objeto vem dessa classe e a partir desse objeto eu consigo dar os gets, get cidade, get bairro, get UF. Através do get eu pego então o valor dentro do objeto e no caso aqui estou guardando numa string, porque afinal de contas eu vou mostrar num text view que é uma string. Então, pessoal, este é o cenário que iremos desenvolver agora. Muito bem, pessoal, vamos ver aqui como funciona o consumo de um web service de CEP. Primeiro, vamos entender a nossa URL, também chamada tecnicamente de endpoint. Então, nós temos aqui aonde temos hospedado o sistema de CEP, né? Então, nesse site, inclusive, ele explica como funciona, tal. Veja que não é do correio realmente, né? É o pessoal, desenvolvedor como nós, que tem o banco de dados dos correios e fornece essa possibilidade para a gente testar e até mesmo pedagogicamente aprender e ensinar sobre essa questão de web service. Então, não sei se hoje o correio cobra, provavelmente é um serviço até mesmo pago, né? Então temos aqui o site que o rapaz criou, e ele criou um PHP chamado web_cep, que recebe como parâmetro aqui, né, o que a gente chama de carry string. Esse carry string é como se fosse uma variável. Então ele começa com interrogação e o nome da
variável, no caso o CEP. Aqui é o CEP que a pessoa deseja consultar. No caso é o CEP do Filadélfia. E temos outro parâmetro, como já usou interrogação, então vamos utilizar aqui o e-comercial, que diz que o formato do retorno desejado é JSON, porque existe outros formatos, a exemplo do XML. Então essa estrutura da URL aqui, na verdade não tem relação com mobile, é algo de web já bem antigo inclusive. Então eu vou juntar aqui toda a URL formando todas essas informações e vou fazer o famoso método get, que é de pesquisa. Ah lá, na verdade já até tinha a abinha aqui, né? Tá lá. Então ele trouxe um resultado aqui que não é uma lista. Observe que começa com chave, então são valores que ele trouxe relacionados a endereçamento, a CEP, né? E eu vou copiar então para a gente entender melhor e colar nesse editor online. Aí eu passo para cá e estruturo ele no formato JSON. Então olha lá como que vai ficar esse formato, né? Então vai se transformar num objeto. Então teremos uma classe e esse objeto tem esses atributos aqui. O primeiro é resultado, resultado 1. Você não precisa mostrar para o usuário isso. Pode ser apenas uma condição interna, porque se vier provavelmente 0 é que não encontrou o CEP, né? Vamos ver aqui, vamos supor, eu vou inventar um CEP aqui, colocar 9. Ah lá, CEP resultado 0, tá vendo? Não existe esse CEP. Então, com um if dá para você falar, ó, CEP inválido, tal. O resultado, né? O resultado é o texto que o servidor trouxe, que é sucesso CEP completo. Observe que tem outros aqui, né? Outras possibilidades, né? No caso aqui, não encontrado. Então, pode acontecer outros resultados. A unidade da Federação São Paulo, aí ele vai separando por vírgula os dados. Cidade, São José do Rio Preto. O bairro, Jardim Novo Aeroporto, né? Tipo de logradouro, é uma avenida, poderia ser rua. E o logradouro é dos estudantes, então a avenida dos estudantes. Então é uma coisa bem técnica dos Correios aqui, muito importante para quem faz entrega, né? Então vamos supor que eu vou mudar aqui para o meu CEP. Então eu vou apagar aqui. Meu CEP é 15.130.682. Então lá, ele trouxe que na verdade é a cidade de Mirassol, bairro Jardim Renascença, logrador Avenida Luiz Fernando Moreira, né? Então falta só o número, que aí vai depender especificamente da casa, né? Então basicamente dessa maneira que funciona. A gente vai tratar esse retorno num aplicativo e aí poderia até estar preenchendo, né? A hora que a pessoa digita o CEP já preenche todos esses dados para fazer um cadastro. Isso é muito utilizado em loja virtual. Então, concluindo a explicação aqui, nós temos um funcionamento bem simples, que a gente vai obter um número de CEP, que vai ser digitado com certeza no edit text, e a gente faz o aplicativo consumir esse web service, né? Ele vai fazer uma comunicação externa. Existe um banco de dados por trás de todos os CEPs cadastrados e tal. E esse web service vai receber o número do CEP naquele parâmetro que eu mostrei, né? Que é esse parâmetro aqui. Vai sempre mudar. A gente vai mandar alterar esse parâmetro via Java e tal, que é a parte do aplicativo, né? E aí o que acontece? Ele retorna um JSON, que é um texto formatadinho, bonitinho, com as informações da rua, bairro, cidade. E aí a gente mostra num text view, né? Só para mostrar que retornou, né? Que ele está preenchendo, vamos supor, um cadastro para fazer essa simulação.
Então vamos ao desenvolvimento. Ok, tudo começa com a criação do projeto. Vamos colocar aqui app consome web service CEP. E vamos construir com uma tela empty uma tela principal. Bom, criado aqui, primeiro passo, colocar a biblioteca retrofit para poder funcionar a conexão externa. Então já vou colocar aqui no Gradle. Sincronizar. E agora não podemos esquecer da permissão de conexão externa, senão de nada vai adiantar. Seguimos em frente. Então vou colocar aqui no manifest o nosso use permission de internet. Ok. Feito isso, já podemos pensar na interface. A interface, começo aqui então colocando o linear layout vertical e vou pausar o vídeo, depois eu retorno. Certo, retornando aqui, para não perdermos tempo, vou mostrar os componentes que eu coloquei. Então coloquei aqui um edit para digitar o CEP, um botão, um text view para mostrar qual a informação que vai estar sendo exibida, e aqui no aguarde o TV cidade, no caso, porque a hora que ele clicar ele já vai mostrar qual é a cidade referente àquele CEP. Então os IDs mais importantes e necessários são o TV cidade, TV bairro, o TV tipo logradouro e o TV logradouro. São eles que vamos ter que vincular agora. Não esquecendo, é claro, do onClick buscar clique. Então, retornando aqui na tela principal do código, nós vamos vincular esses componentes. Então, temos aqui todos os text view e um edit. E vinculando aqui embaixo todos os text views e o edit. Bom, a parte de interface já está pronta, né? Na realidade só faltaria aqui o clique do botão. Buscar clique. Agora é hora de pensar um pouco na conexão externa. Vamos começar criando a API que vai fazer essa conexão. Mas antes de tudo, temos a classe de endereço. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, New Java Class endereço. Então, nessa classe vai ter os dados que eu vou ter que retornar, que eu vou ter que obter do retorno. Basicamente são tudo texto, UF, cidade, bairro, tipo, logradouro e logradouro. Certo. Agora eu vou pedir para ele gerar então essas informações que eu vou necessitar, porque eu vou precisar fazer o get depois, né? Então botão direito, generator, getter and setter, seleciona tudo. Tá feito então a classe. Agora eu vou criar a API para poder fazer a conexão. Botão direito aqui na pastinha, New Java Class, mas com muita atenção aqui que é uma interface, API. Interface é algo que liga dois processos, né? No caso, vai ligar o celular com o web service.
Bom, na API nós temos a URL base. Então a URL base é essa, que vai no site lá da pessoa que desenvolveu. E agora o método get, que vamos estar requisitando os dados no web service. Então temos aqui o get, obtendo aqui do arquivo websep.php, já estou pedindo o formato JSON, só que tenho que passar uma informação por query string, que aqui é o SEP que eu estou passando, que é um texto. Então eu vou receber esse texto do SEP do Java, né? E vou mandar por query string na requisição por get. Isso vai me retornar essa chamada, né, o call, algo relacionado com a classe de endereço. Observa que não é uma lista, senão teríamos um array list aqui. É só o endereço, é um objeto único. E o método que vai fazer toda essa requisição, chamei de buscar SEP, né? Em português, bem claro. Então, agora na interface, resta fazer essa requisição, essa chamada. Então, retornando aqui na tela principal, a hora que ele clicar em buscar SEP, a primeira coisa é pegar o SEP que ele digitou no edit. Então, eu pego aqui o SEP que ele digitou. Depois, eu vou trabalhar uma instância aqui do retrofit, né, que é justamente a classe que vai trabalhar esse consumo do web service no banco de dados externo. Então é o retrofit, ele usa a base da URL, tudo certinho. Agora eu vou obter a API aqui do celular, no lado da interface. Então ele já me retorna aqui um API, onde eu posso fazer então a requisição, né? Então agora eu vou fazer a requisição. Muito simples, né? Então essa API aqui vai fazer uma requisição através da palavra call, que é chamar, né? O que ele vai obter aqui? Sempre trabalhando com endereço, né? Que é a nossa classe. Vou dar um Alt Enter aqui para ele importar o retrofit. Vou chamar esse objeto aqui de call e ele vai fazer a chamada lá na API, buscar SEP, mandando como parâmetro aqui, ele já está pedindo, né, nosso query string, que é o SEP aqui, ó, que ele digitou. Então ele vai mandar isso na requisição e pronto. Agora a gente tem que tratar o retorno, né? Retorno quer dizer callback. Ele vai retornar o logrador, a cidade e tal. Então esse objeto call agora ele vai ser trabalhado de uma maneira de retorno. O retorno é o callback. Então ele vai instanciar um callback aqui, né? E olha só, ele já preencheu tudo automaticamente depois de digitar callback e dar, né, o enter. Eu faço isso automaticamente, então eu nem penso. A hora que começa a digitar, ele já aparece. Vou fazer novamente aqui, vamos ver se eu faço devagar para perceber melhor, ó. New C. Então, C de callback. Então aqui ele está dizendo, ó, vai preencher tudo, né, os 3 pontinhos. Então eu dou duplo clique aqui, eu dou Enter, ele preenche tudo. Só que agora olha só o que aconteceu, né? Ele está falando que faltou um parênteses e fechar aqui, né? Para fechar aqui. Então às vezes tem que prestar atenção nesse autocomplete dele. Fechou, faltou o parênteses e ponto e vírgula para fechar. Às vezes ele coloca, às vezes não, conforme quando eu dei duplo Enter, parece que ele preencheu tudo correto. Quando eu dei duplo clique. Então são detalhes, né, que a gente vai pegando o jeito. Às vezes no começo é um pouquinho difícil, mas ele preenche, acostuma. Bom, então eu tenho que pegar aqui o retorno, né? Que aquele JSON já transformou num objeto.
um objeto do tipo endereço. Então eu vou chamar esse objeto de endereço mesmo, né? Observe que tem que ser com letra minúscula, porque se for maiúsculo eu vou pegar o nome da classe. E o que ele vai receber aqui? Justamente o corpo, que é aquele texto, né, que o PHP dá no eixo. Então eu pego esse response aqui, que vem lá do retrofit, e pego o texto. Então ele vai aqui adaptar e fazer com que funcione dentro da classe endereço, já que ele vai encontrar os mesmos atributos e tal. Então agora é só guardar esses dados, né? Então vamos supor a cidade. Eu vou pegar lá no endereço get cidade. A UF eu vou pegar lá no endereço get UF. Para isso que é o get set. Ele está pegando os dados do objeto. E assim vai. Temos o bairro, get bairro, o tipo de logradouro. Então aqui tem endereço.get tipo de logradouro e o nome do logradouro, que é o nome da rua, o nome da avenida. Então aqui get logradouro, né? É tipo e o nome. Muito bem. Falta apenas mostrar na tela, pessoal. Então, para isso a gente já tem os text view. Então, eu vou colocar aqui, ó, todos os text view. E agora eu vou espelhar no celular esse aplicativo para vocês observarem ele funcionando. Então, eu vou colocar aqui o endereço de casa. Vou só pegar o tecladinho aqui. Então vamos ver aqui 15.130.682. Então vocês podem observar que puxou aqui o endereço. Muito simples, né, pessoal? Não tem dificuldade. Então primeiro eu configuro a biblioteca, depois eu faço aqui a permissão, depois eu faço a interface aqui, né? Depois eu faço a classe, depois eu faço a API, porque aí a API já usa da classe, tá vendo? E por fim a codificação da chamada aqui da interface. Então é muito simples trabalhar com web service utilizando do Android Studio. E agora para um desafio, olha só o que eu fiz. Estou espelhando o meu celular. Podem ver que não tem nenhuma informação aqui. E eu vou digitar aqui então o CEP do Filadélfia. Observe a hora que eu clicar aqui embaixo para digitar o nome. Olha só. O que aconteceu? Ele preencheu automaticamente a cidade e o bairro Logradouro. Então, existe um evento aqui, né? Que a hora que você perde o foco, olha a dica que eu já estou passando. Ele vai executar um método que vai puxar os dados. Perde foco em português é Lost Focus. Então vamos ver se vocês conseguem fazer este desafio aqui, hein? Olha só, a hora que eu clico para digitar o nome, ele já preencheu o restante aqui.